Ok, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, sério, pode mudar completamente o jeito que a gente pensa sobre desenvolvimento de software. A tal da arquitetura limpa, do Robert C. Martin, o Uncle Bob. E a ideia central é bem simples, mas é poderosa. Para conseguir rápido, a gente primeiro precisa ir bem. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Por que os projetos de software vão ficando mais e mais lentos com o tempo? Todo mundo que já trabalhou num projeto por mais de alguns meses sabe do que eu estou falando. No comecinho, tudo é uma maravilha, as coisas saem rápido, as features aparecem, mas aí passa um tempo e parece que mudar uma vírgula vira uma guerra. Qual é o mistério por trás disso? E esse gráfico aqui, nossa, ele escancara o paradoxo. A gente vê o time de engenharia crescendo, mais e mais gente sendo contratada, só que a produtividade medida em linhas de código, o que acontece? Ela despenca. O custo para entregar qualquer coisinha nova vai lá para a estratosfera. É exatamente o que o autor chama de a marca da bagunça. A gente está literalmente pagando mais caro para entregar menos. É uma loucura. E isso nos joga no meio do que a gente pode chamar de a corrida contra a bagunça. É uma corrida que, infelizmente, muitas equipes de desenvolvimento estão perdendo. Uma corrida contra uma complexidade, uma desordem, que, no fundo, a gente mesmo que cria. E para ilustrar isso, o Robert Martin usa uma analogia que é, assim, perfeita. A história da lebre e da tartaruga. Sabe como é, né? A pressão para lançar logo, para chegar primeiro no mercado, faz com que muita gente haja como a lebre. O pensamento é sempre aquele: a gente lança desse jeito mesmo e depois a gente arruma a bagunça. Só que tem um detalhe, a pressão do mercado nunca vai embora e aquele depois, ele simplesmente nunca chega. A dívida técnica só vai crescendo. E é aí que entra a frase-chave de toda essa discussão. A única maneira de ir rápido é ir bem. Isso aqui resume tudo. Fazer uma bagunça no código achando que está ganhando tempo não é um atalho. É o contrário. É a receita certa para deixar tudo mais lento lá na frente. A velocidade de verdade, aquela que se sustenta, ela vem da qualidade. Ir bem não é o caminho mais longo, é o único caminho para ser rápido de verdade. Ok, então vamos falar da solução. Como é que a gente constrói isso? O segredo todo está em a gente repensar o que é que tem valor de verdade num software. O que é mais importante? Um programa que funciona agora ou um programa que a gente consegue mudar no futuro? E esse slide aqui propõe um exercício de imaginação bem interessante. Pensa comigo, o que tem mais valor de verdade? Um software que está funcionando, redondinho, mas que é simplesmente impossível de mudar? Ou então, um software que está quebrado, não funciona, mas que é super fácil de mexer e alterar? A resposta pode parecer estranha, mas o segundo é infinitamente mais valioso. Por quê? É porque a gente consegue consertar e adaptar ele. O valor real de um software não é o que ele faz hoje, mas sim a capacidade dele de mudar amanhã. E isso tudo nos leva para uma definição de arquitetura de software que é muito, muito poderosa. A arquitetura não é sobre qual framework a gente usa ou qual banco de dados escolhe. Nada disso. A arquitetura de verdade é sobre tomar as decisões que mantêm o sistema macio, ou seja, fácil de mudar durante toda a vida dele. São aquelas decisões que, se a gente errar, o custo para consertar lá na frente é altíssimo. Beleza, então a gente já entendeu o porquê. Agora a pergunta é como. Como é que a gente constrói, na prática, sistemas que aceitam bem a mudança? Bom, tudo começa com os blocos de construção, a base de tudo. E esses blocos de construção são os famosos princípios SOLID. Pensa neles como se fossem as regras para a gente fabricar tijolos de altíssima qualidade. São esses princípios que ajudam a gente a criar pedacinhos de código, módulos, classes, que são fortes, flexíveis e fáceis de entender. É o fundamento, sabe? A base da arquitetura lá no nível do código mesmo. Então aqui estão eles, os 5 princípios do SOLID. A gente não vai detalhar todos, mas vamos focar no primeiro, o S, que talvez seja o mais importante de todos, o princípio da responsabilidade única, ou SRP. A ideia é bem direta. Cada pedaço de código deveria ter só e somente só um motivo para mudar. Mas o que é um motivo para mudar? Pensa assim, imagina um grupo de pessoas, tipo o pessoal do financeiro. Agora pensa no pessoal do RH. Se um mesmo módulo de código serve a esses 2 grupos, ele tem 2 motivos para mudar, concorda? E isso pode dar um problemão. O ideal, então, é que cada módulo responda a um único ator, a um único grupo. Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Se os princípios sólidos são os nossos tijolos, a gente precisa da planta baixa, certo? O projeto que diz onde cada tijolo vai. E essa é a arquitetura limpa. E aqui está ele, o famoso diagrama da arquitetura limpa. Ele é o coração de tudo. A melhor forma de pensar nele é como uma cebola, com várias camadas.
Lá no miolinho, bem no centro, ficam as coisas mais importantes de todas, as regras de negócio. São as joias da família, o que o sistema realmente faz. E conforme a gente vai indo para as camadas de fora, a gente encontra os detalhes, as coisas que podem mudar, a interface, o banco de dados, os frameworks. E para essa cebola funcionar, existe uma regra de ouro, a mais importante de todas, a regra da dependência. É bem simples. Todo o código, todas as dependências, tem que apontar sempre para dentro. Ou seja, as camadas de fora dependem das de dentro, mas as de dentro não fazem a menor ideia de que as de fora existem. Pensa bem, as regras de negócio, lá no centro, não sabem se a interface é web, se é mobile ou que banco de dados está sendo usado. São os detalhes que dependem do negócio, e nunca ao contrário. E é isso que protege o coração do sistema. E esse slide aqui, ele resume a virada de chave que isso representa. No jeito mais comum de fazer as coisas, o que a gente vê, o sistema todo depende do framework. A interface e o banco de dados acabam ditando as regras. Já na arquitetura limpa, a gente inverte o jogo. O framework é que depende do nosso sistema. O banco de dados, a interface, tudo isso vira um mero detalhe, um plugin. O centro do universo passa a ser de verdade, as regras de negócio. E isso tudo nos leva para uma ideia final, que é talvez a mais poética de todas. É a ideia de que a arquitetura do projeto grita alguma coisa. A pergunta é, o que ela está gritando? Uma boa arquitetura, uma arquitetura de verdade, ela grita o propósito do sistema. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando alguém abre a pasta principal do projeto, a estrutura dos arquivos deveria deixar claro, isso aqui é um sistema de saúde. Ou, entendi, é um sistema de e-commerce. A estrutura não deveria gritar, isso é um projeto em Rails, ou isso é um projeto em Spring. O framework, a tecnologia, isso é detalhe. A estrutura tem que refletir o negócio, o domínio. E qual é a recompensa por todo esse trabalho, por todo esse cuidado? Ela é gigante. Primeiro, testabilidade. A gente consegue testar as regras de negócio sem precisar de interface, de banco de dados, de nada. Depois, independência. Quer trocar a interface web por uma de console? Sem problema, o núcleo do sistema nem vai perceber. Quer trocar o banco de dados? Vai fundo, o esforço é mínimo. Quer trocar de framework? Tranquilo, porque frameworks são ferramentas, não são uma prisão. No fim das contas, o que a gente ganha com tudo isso é uma palavra: liberdade. Liberdade para mudar de ideia, para trocar de tecnologia e, principalmente, liberdade para evoluir o sistema sem ter medo. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para todo mundo pensar. Pensa aí no projeto em que você está trabalhando agora. Para e ouve. O que a arquitetura dele grita? Ela grita sobre o problema de negócio que ele resolve? Ou ela grita sobre as ferramentas e as tecnologias que ele usa? A resposta para essa pergunta, ela diz tudo.